Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar linguagem e comunicação, com foco em situação comunicativa e variações linguísticas. Esse conteúdo é muito importante para concursos, porque não basta saber gramática. É preciso compreender como a língua funciona na prática, em diferentes contextos de uso. Vamos direto ao ponto. Linguagem é todo o sistema usado para estabelecer comunicação. Ela pode ser verbal, quando utiliza palavras, ou não verbal, quando utiliza imagens, gestos, sinais, expressões faciais, cores, sons ou símbolos. Quando há combinação de linguagem verbal e não verbal, temos a linguagem mista. Exemplo de linguagem verbal é um texto escrito. Exemplo de linguagem não verbal é uma placa de trânsito. Exemplo de linguagem mista é uma propaganda com imagem e frase. Já a comunicação é o processo de transmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor. Para que a comunicação aconteça, normalmente identificamos alguns elementos básicos. O emissor é quem produz a mensagem. O receptor é quem recebe a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido. O código é o sistema usado na comunicação, como a língua portuguesa. O canal é o meio pelo qual a mensagem circula, como papel, voz, internet, telefone. O contexto ou referente é a situação ou assunto a que a mensagem se refere. Esses elementos ajudam a entender a situação comunicativa. Situação comunicativa é o conjunto de circunstâncias em que a comunicação acontece. Isso inclui quem fala, com quem fala, sobre o que fala, com qual objetivo, em que lugar, em que momento e por qual meio. A situação comunicativa interfere diretamente na escolha da linguagem. Não falamos da mesma forma em uma prova, em uma audiência, em uma conversa entre amigos, em um memorando institucional ou em uma rede social. Isso significa que o uso da língua varia conforme o contexto. Por exemplo, em uma situação formal, como um requerimento administrativo, espera-se uma linguagem mais objetiva, clara, impessoal e de acordo com a norma padrão. Já em uma conversa informal, entre pessoas próximas, é comum o uso de marcas de oralidade, expressões coloquiais, frases mais soltas e vocabulário mais espontâneo. Então, compreender a situação comunicativa é perceber que a língua se adapta às necessidades do contexto. Agora vamos falar sobre as funções da linguagem, porque elas também se relacionam com a situação comunicativa. Embora o foco principal aqui seja linguagem e comunicação, é importante lembrar que a intenção do emissor influencia a forma da mensagem. Quando o foco está na informação, predomina a função referencial. Quando o foco está no emissor, predomina a função emotiva. Quando o foco está no receptor, predomina a função conativa. Quando o foco está no próprio código, predomina a função metalinguística. Quando o foco está no canal, predomina a função fática. Quando o foco está na elaboração da mensagem, predomina a função poética. Em prova, isso pode aparecer de forma indireta, principalmente quando a banca quer que o candidato identifique a finalidade de um texto. Agora vamos para as variações linguísticas. Variação linguística é o fenômeno pelo qual a língua apresenta diferenças de uso conforme fatores sociais, regionais, históricos e situacionais. A língua não é uniforme. Ela muda de acordo com o lugar, com o grupo social, com a época e com o contexto de comunicação. Isso não significa erro. Significa diversidade linguística. Esse ponto é muito importante. A banca costuma cobrar a ideia de que a língua portuguesa não existe em uma única forma fixa. Há diferentes variedades linguísticas, todas ligadas ao uso real da língua pelos falantes. Vamos ver os principais tipos de variação linguística. Primeiro, a variação regional ou geográfica, também chamada de diatópica. Ela ocorre conforme a região do país ou da comunidade linguística. Por exemplo, um mesmo alimento pode receber nomes diferentes em lugares diferentes. Mandioca, aipim e macaxeira são formas regionais. A língua varia conforme o espaço geográfico. Segundo, a variação social, também chamada de diastrática. Ela ocorre em razão de fatores como escolaridade, profissão, faixa etária, grupo social e nível socioeconômico. Certos grupos usam vocabulário específico, formas próprias de expressão e marcas características de sua comunidade. Por exemplo, a linguagem jurídica, a linguagem médica e a linguagem estudantil apresentam traços próprios.
Terceiro, a variação histórica, também chamada de diacrônica. Ela mostra que a língua muda ao longo do tempo. Palavras, expressões, construções sintáticas e sentidos se transformam historicamente. Muitas formas antigas deixam de ser usadas e novas formas surgem. Isso explica por que textos de séculos passados apresentam diferenças em relação ao português atual. Quarto, a variação situacional, também chamada de diafásica. Ela ocorre de acordo com a situação de comunicação, ou seja, com o grau de formalidade ou informalidade exigido pelo contexto. É a variação mais importante para concursos, porque se relaciona diretamente com a adequação linguística. A pessoa não fala do mesmo modo em todos os contextos. Ela ajusta sua linguagem conforme a circunstância. Um servidor público, por exemplo, pode conversar informalmente com colegas no intervalo, mas precisará usar linguagem formal ao redigir um documento oficial. Isso é competência comunicativa. Competência comunicativa é a capacidade de usar a língua de forma adequada a cada contexto. Não basta conhecer regras gramaticais. É preciso saber selecionar a variedade linguística apropriada para cada situação. Agora vamos tratar de um ponto essencial: norma padrão e preconceito linguístico. A norma padrão é o conjunto de formas linguísticas valorizadas em contextos formais, especialmente na escrita oficial, na escola, nos textos acadêmicos e em documentos institucionais. Ela é uma referência importante, principalmente em concursos públicos. Mas isso não significa que as demais variedades da língua sejam erradas em si mesmas. Muitas vezes, o que se chama de erro é, na verdade, uma forma linguística própria de determinado grupo social ou região. Do ponto de vista da sociolinguística, toda variedade linguística tem lógica e funcionamento. O problema surge quando alguém desvaloriza o modo de falar de outra pessoa com base em preconceito social, regional ou cultural. Isso é preconceito linguístico. Em uma abordagem moderna da linguagem, entende-se que a variação é natural e legítima. O que existe é a noção de adequação e inadequação ao contexto, e não uma oposição simplista entre certo absoluto e errado absoluto em qualquer situação. Por exemplo, em uma conversa informal, uma pessoa pode dizer para mim fazerem determinados usos da oralidade espontânea, embora, na norma padrão cobrada em concurso, a forma exigida seja para eu fazer. Em prova, o candidato deve dominar a norma padrão, mas também precisa compreender que as variedades linguísticas fazem parte do funcionamento real da língua. A banca pode cobrar isso em textos que exploram registros de fala, marcas regionais, oralidade, linguagem popular, linguagem técnica ou contraste entre formalidade e informalidade. Vamos ver alguns exemplos práticos. Exemplo 1. Um professor diz ao diretor: solicito a revisão do cronograma da reunião. Temos um contexto formal, com linguagem adequada à situação comunicativa. Exemplo 2. O mesmo professor diz a um colega: precisamos ver de novo esse horário da reunião. Aqui temos uma situação mais informal, com linguagem mais simples e direta. As duas formas são corretas dentro de seus contextos. O que muda é a adequação. Exemplo 3. Um anúncio publicitário usa gírias para se aproximar do público jovem. Nesse caso, a variação linguística atende a uma intenção comunicativa específica. Exemplo 4. Um texto científico usa termos técnicos e construções mais objetivas. Nesse caso, a linguagem se ajusta ao gênero e ao público especializado. Agora, atenção a um detalhe importante para provas. Variação linguística não se confunde com desvio da norma padrão em contexto formal. Se a questão perguntar sobre um texto literário, uma propaganda, uma fala popular ou uma transcrição de oralidade, a variação pode ser intencional e expressiva. Mas, se o contexto for uma redação oficial, um texto administrativo ou um documento institucional, a expectativa é de conformidade com a norma padrão. Portanto, o candidato precisa saber reconhecer dois planos. O primeiro plano é o da descrição da língua real, com suas variações. O segundo plano é o da prescrição da norma padrão, exigida em certos contextos formais. Esses dois planos convivem. Agora vamos resumir os pontos mais importantes. Linguagem é o sistema usado para comunicar. Comunicação é o processo de transmissão de mensagens. Situação comunicativa é o contexto em que a interação acontece.
Esse contexto influencia a escolha do vocabulário, do tom, da estrutura e do nível de formalidade. A língua varia conforme a região, o grupo social, a época e a situação. Essas variações linguísticas são naturais e fazem parte da vida da língua. Os principais tipos de variação são regional, social, histórica, situacional. A norma padrão é exigida especialmente em contextos formais, como provas, documentos e textos oficiais. Mas as outras variedades linguísticas não devem ser tratadas com preconceito. Para fechar, guarde esta ideia central. Falar bem, em sentido linguístico, não é falar sempre do mesmo jeito. Falar bem é saber usar a língua de modo adequado à situação comunicativa. Esse é o verdadeiro domínio da linguagem. Na próxima aula, continuaremos com mais um tema essencial de língua portuguesa para o concurso do IFC. Até a próxima!